Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Vamos lá, então. O meu tema, então, vai ser amamentação e sistema alimentar saudável. Bom, esse é o logo da Semana Mundial deste ano, né? Eu acho que todos já conhecem, né? O apoio ao aleitamento materno por um planeta saudável, né? Então, assim, é um logo, assim, muito expressivo, muito bonito, eu gosto muito dele. Então, nós temos aqui, eu imagino que uma família, né? Com uma criança sendo amamentada e a humanidade, representada por essas mãos, segurando o planeta. Né? Porque, sim, somos nós, humanos, que temos que segurar o planeta. Temos que cuidar dele. Bom, a primeira Semana Mundial de Aleitamento Materno, ela ocorreu em 1992, né? E esse é um movimento mundial, e então essa já é a 29ª semana que nós estamos comemorando. E ela foi criada justamente para que a gente se concentrasse em uma semana, né, ações no mundo inteiro, né, de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. No Brasil, já foi instituído o Agosto Dourado. Então, nós não temos só uma semana de aleitamento materno, nós temos um mês inteiro dedicado ao aleitamento materno. E vocês vão ver, assim, que a programação realmente é para o mês inteiro. Eu estou cheia de atividades que vão até o dia 31 de agosto desse mês. Cada ano se escolhe um tema para ser trabalhado, né? Então, nós já tivemos assim, variados temas, ligando à educação, ligando ao apoio, ligando ao sexo, assim, a gender, né, em inglês. E o tema ligado à saúde do planeta, ele já foi pensado. Vocês veem, assim, que em 1997, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, o tema, o slogan foi: amamentar é um ato ecológico. Então, vocês veem que essa preocupação, né, de preservar o planeta, ela não é de agora. E essa relação que se faz, né, com a amamentação, com a preservação do planeta, também não é recente, né? Bom, e a próxima agora, em 2016, mais recentemente, nós tivemos um novo tema ligado à sustentação do planeta, né, que foi aleitamento materno, presente saudável, futuro sustentável, né? Então, este ano ele estava muito ligado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, né? E vários desses objetivos, eles estão diretamente relacionados com a sustentabilidade do planeta. Tá? Então, aí as pessoas perguntam, pô, mas de novo, né, já foi trabalhado em 97, já foi trabalhado em 2016 de alguma maneira, mas o tema realmente é muito importante e cada vez mais se torna importante, por isso que ele está voltando neste ano, tá? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho agora, tá? Bom, eu acho que é importante a gente definir o que é sistema alimentar sustentável, né? É aquele que atende às necessidades da geração atual sem comprometer as das gerações futuras, tá? Então, isso é muito emblemático, né? Nós temos, né, que atender às nossas necessidades, mas nós não podemos, né, comprometer a qualidade de vida e a qualidade, a saúde do planeta para as próximas gerações. E envolve o sistema alimentar, envolve todos os processos relacionados à alimentação, desde a produção, né, a plantação, o processamento,
e a distribuição de um alimento até a sua preparação e consumo. Então, tudo isso é um sistema alimentar que tem que ser sustentável, né? E nesse contexto, o aleitamento materno é uma prática-chave para o alcance desse objetivo, de todos, não só de um sistema alimentar sustentável, mas também de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Bom, dito isso, né, nós temos que enfatizar que quando falamos em sistema alimentar sustentável, nós necessariamente temos que falar de água, de energia, recursos naturais, como madeira, petróleo, resíduos, poluição, né? E aí o efeito estufa está embutido, desmatamento, degradação do solo, mudanças climáticas e desperdícios. Esta figura, né? Então, por favor, não me interprete mal, não é nenhuma propaganda de alguma marca de leite, muito pelo contrário. Tá? Eu trouxe essa foto, que foi a que eu encontrei na internet, para mostrar, né? Se uma criança não é amamentada, ela vai consumir isso aqui. Né? E um tempo atrás, quando os meus filhos nasceram, isso aí, né? 40 anos atrás, todo pai, o sonho de consumo dele era ter uma foto dessa. Então, se juntavam as latas de leite que as crianças consumiam, né, e se batia a foto. Assim, muito, muito, muito emblemática. Quando eu vi essa foto, me remeteu àqueles tempos, né? Só que isso aqui tem um custo, né? Um custo alto, não só para a saúde das crianças, das mulheres, não só para a saúde financeira, tanto das famílias quanto do país, né? Mas tem um custo alto para o planeta. E é disso que nós vamos falar, tá? Do que isso aí implica para o planeta. Bom, eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, e fiquei perplexa, que nós temos mais cabeça de gado no Brasil do que cabeças humanas, tá? Em 2018, o IBGE estimou 213 milhões de cabeças de gado, enquanto que a população humana, em 2019, estava estimada em 210 milhões. Tá? E o custo, e isso tem um custo para o planeta, um custo grande, tá? Porque esse gado todo, em primeiro lugar, ele emite gases, que é o gás metano, que é um dos principais gases causador do efeito estufa, né? E ele também necessita de pastagens e às custas de desflorestamento, tá? Às custas de devastação de florestas. Vamos ver alguns dados aqui que a gente tem, né? Então, só para vocês entenderem bem, assim, o efeito estufa, a gente ouve falar, mas talvez nem todo mundo saiba o que causa esse efeito estufa, né? Então, nós temos, assim, os raios solares, né? A radiação solar, que ela atravessa a atmosfera, né? E ela a maior parte dela, ela é absorvida pela Terra, e graças a isso que o nosso planeta não congela, né? Graças a isso que nós, né, mantemos o planeta vivo e aquecido na temperatura adequada para a vida na Terra, tá? Bom, o que acontece? Uma parte dessa radiação, ela é refletida. A maioria é absorvida, mas uma parte é refletida. E com o acúmulo de gases, de alguns gases, tipo, os mais importantes são o dióxido de carbono, né, e o metano, ele não consegue sair da atmosfera terrestre,
tá? Então ele é novamente refletido e acaba causando um aquecimento, o famoso aquecimento global, né? Que a gente ouve falar tanto na mídia, né? Então esse é o efeito estufa, tá? Bom, e como eu falei para vocês, o gado é um grande responsável pelo segundo gás mais importante do efeito estufa, que é o metano. Então, o gado, através da emissão de gases, né, de gás metano é 70% das emissões do gás metano ocorre por conta da criação de gado bovino. Tá? Então aqui nós temos assim dados, né? 4 milhões de vacas emitem 20 mil toneladas de gás metano por ano, né? Não esqueço que só no Brasil nós temos 213 milhões de gado, tá? Metade disso, eu imagino, eu não sei a proporção, né? Ou mais, deve ser mais ainda, é vaca. Então, vocês imaginam o quanto que nós estamos contribuindo para o efeito estufa da Terra, né? O Brasil, ele é o 7º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo, tá? E isso se dá não só pela emissão dos gases do gado, mas também pelo desmatamento, pelo desflorestamento, inclusive para criar pastagens para todo esse gado. Então, no momento em que nós derrubamos as nossas árvores, porque você sabe que as folhas das árvores, elas absorvem o dióxido de carbono. Né? E se nós não temos as árvores, esse dióxido de carbono fica no meio ambiente e fica contribuindo para o efeito estufa. Tá? Bom, então acho que é interessante a gente ter esse conhecimento e não só ter o conhecimento, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é informar, mas divulgar, né? Porque a principal causa da devastação da fauna, da flora e dos rios é a criação de pastagens. Tá? E o desflorestamento, ele reduz, como eu já falei anteriormente, a quantidade de árvores que absorvem o dióxido de carbono. E que, além do acúmulo do dióxido de carbono, há o uso de pesticidas e fertilizantes. Então, tudo isso, né, está imbuído, está incluído na criação, na alimentação artificial da criança não amamentada. Certo? Bom, para reduzir as emissões a partir do uso da terra, né, é preciso, em primeiro lugar, conter o desmatamento e a degradação florestal, né, e mudanças em larga escala de como os alimentos como eles são produzidos e consumidos. Então, é preciso mudanças na agropecuária, uma maior inclusão de vegetais na dieta, redução do desperdício de alimentos e dos resíduos agropecuários. Nós vamos falar um pouquinho depois dos resíduos. Tá? E por falar em desperdício de alimento, né, 1/3 de todos os alimentos do planeta, né, são desperdiçados. Né? A cada ano, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Isso aí, assim, dá-se até uma angústia da gente ver, né, com tanta gente passando fome, passando dificuldade e se alimentando inadequadamente, né? E aí nós, quando a gente, né, faz esse paralelo com tanto desperdício de alimento, a natureza ela é muito sábia, né? Porque na produção do leite materno não há nenhum desperdício, porque a mulher produz a quantidade certa para aquele bebê naquele momento. Então, não há
desperdício, não há nem falta e nem excesso, tá? Então, isso é uma coisa fantástica. Bom, com relação aos resíduos, né, então, para fabricar todos aqueles leites, né, e principalmente quando eles são leites em pó, né, que a gente viu todas aquelas latas daquela foto, se cria muito resíduo, tá? Então, no mundo, se estima, né, que para cada ano, né, 20 bilhões de embalagens plásticas de leite fluido e 6 bilhões de latas de fórmula descartadas no lixo. Então, assim, vocês vejam só a magnitude dos resíduos. Só nos Estados Unidos, por ano, se consomem 550 milhões de latas de leite em pó, 86 mil toneladas de metal e 364 mil toneladas de papel. Então, a gente sabe, né, o desmatamento que a gente precisa, né, para a fabricação do papel. Então, né, a questão é o seguinte, as latas de leite em pó, como os outros metais, né, demoram mais de 200 anos. E as embalagens plásticas dos leites e das mamadeiras e das suspeitas, ou seja, né, demoram mais de 400 anos para serem degradados. Então, é aquele conceito, né, que a gente estava falando de sustentável, né? Nós, esta geração, ao consumir essas latas, esses potes, isso então não é sustentável. Tá? E nós temos que nos lembrar que nas enxurradas, o lixo percorre o caminho das águas até o mar. E muitas vezes, né, os animais marinhos, os animais aquáticos confundem esse lixo com alimentos, né, e ao ingerirem esses alimentos acabam morrendo. E a tragédia não termina aí, gente, tá? O desperdício de água que se consome para a fabricação de leite em pó é muito grande, tá? Tem uma estimativa, né, de que para se produzir 1 quilo, ou seja, uma lata de leite em pó, se gastam 4 mil litros de água. 4 mil litros de água desperdiçados. Se essa criança, né, estivesse sendo amamentada. Eu até fui checar a fonte, né, que saiu no Lancet, né, porque assim, é muito impactante este dado. Mas não é só na fabricação do leite em pó que se gasta água, né? Também já foi calculado que para se preparar uma refeição láctea com segurança, né, nós precisamos de aproximadamente 5 litros por refeição. Tá? Para quê? Para lavar as mãos, para lavar os recipientes, quer seja copo, mamadeira, bicos, para se ferver os recipientes, que a gente sabe, né, que nós temos que esterilizar, ferver, né? Lavar a panela que esterilizou o recipiente, lavar a panela onde o leite foi fervido, lavar toda a parafernália que nós precisamos, escovinhas, né, para lavar os utensílios, né? E também, se o leite em pó, nós temos, né, que dissolver esses leite em água potável. Então, né, somando aqueles 4 mil litros, né, para cada lata de leite em pó, nós temos mais 5 litros por refeição. Tá? Eu achei linda essa foto aqui, né, mostrando assim que as gotinhas de águas, né, que escorre da nossa torneira, das nossas casas, né, ela não é só nossa, gente, ela é do planeta, né, inclusive das futuras gerações. Bom, e além de consumir
água, além de consumir energia, os processos de produção, embalagem, distribuição e preparação dos substitutos do leite materno, como na maioria da produção de alimentos também, não é só a produção de leite, obviamente, vai requerer energia, né? Então, a eletricidade, tanto no nível individual, nas casas, né, quanto nas indústrias, né, combustível. Então, vocês imaginam a distribuição de todos esses leites, né, ele é distribuído para o Brasil inteiro, e vocês sabem que no Brasil se usa muito rodovias, não se usa muito trens então se gasta muito combustível para a distribuição de todos esses leites. Então, se a gente vai somando, e nós não estamos falando assim de meia dúzia de crianças que não são amamentadas, então que vão consumir esses leites. Não, nós estamos falando de milhões e milhões de crianças no mundo, inclusive no Brasil. Tá? Esse é o folder da Semana Mundial. E ele tem em português, ele tem nas diversas línguas, né, mas tem em português, e ele, assim, está muito bacana, né, então, para aqueles que ainda não tiveram contato, tem na internet, é só pedir, e que vai aparecer esse folder, tem informações muito interessantes. E nesse folder, né, fala quais são os objetivos da Semana Mundial de 2020, mas só para chamar a atenção que os objetivos de todas as semanas são os mesmos, que é informar, que é divulgar, que é se engajar, tentar. Tá? Neste ano, então, está ligado à saúde do planeta. Então, nós temos que informar, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, eu, de alguma maneira, estou, né, contribuindo, né, com os objetivos da SMAN, que é informar. Divulgar, tá? Então, cabe a cada um de nós, essas informações que nós temos acesso, divulgar o máximo possível, para que as pessoas tenham essa consciência de que amamentar também faz bem, além da saúde dos indivíduos, dos seres humanos, faz bem para a saúde do planeta. Se engajar, né, se engajar e se engajar, então, é a gente realmente se conscientizar, se engajar e implementar, que é contribuir com ações, né? Então, vamos ver no caso do aleitamento materno, nas ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Eu assisti isso, foi uma fala do Moisés, lá de São Paulo, e eu achei muito interessante, e eu estou reproduzindo aqui, né? Então, ele dá 4 itens, né, na implementação. Tá? Em primeiro lugar, né, nós temos que investir, tá? Na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Investir no nível pessoal, nosso, de cada um de nós, tá? Então, nós temos que investir na nossa formação, nós temos que investir no nosso tempo e, eventualmente, até investir economicamente, né? E o país, por outro lado, tem que investir também, né? Porque, às vezes, nem sempre o gestor tem essa... o gestor que está muito ligado o quanto eu ganho, qual vai ser o meu retorno financeiro, né? E ele não sabe, por exemplo, que para cada dólar investido na amamentação, ele vai ter um reembolso de 35 dólares. Ele vai 35 vezes. Então, com isso aqui em real, se ele vai gastar em real, ele vai ter 30 vezes mais do que ele gastou. Né? E isso muito com o que ele vai economizar no sistema de saúde.
tá? Na medida em que o aleitamento materno deixa as pessoas mais saudáveis, o Estado vai economizar muito. Bom, mas continuando, então nós temos que investir, sim. Nós temos que insistir. Não pensa a gente que hoje eu estou aqui, estou me engajando, estou informando, estou divulgando, estou me engajando, e depois eu vou embora. Não, não. A gente sabe que o aleitamento materno, a gente não pode baixar a guarda. A gente tem que estar sempre, sempre promovendo. E depois, se vocês quiserem, na hora da nossa conversa, eu posso discutir um pouquinho dos resultados da pesquisa do Enani que foram divulgados ontem, né? Eu estou envolvida com essa pesquisa e a gente pode então repassar para vocês, para aqueles que não assistiram, tá? Nós temos que persistir. Não dá para na primeira dificuldade vamos desistir. Não, gente, não. Temos que persistir, tá? Assim como as mulheres têm que persistir também na amamentação e não desistir nas dificuldades. E por último, eu queria mostrar essa foto aqui, que é resistir. Então, essa foto, assim, ela é muito emblemática, né? Então, vamos divulgar muito essa foto, né? Porque as mulheres que amamentam, elas têm que resistir, tá? Porque a pressão que todo mundo, que exerce, a sociedade, né, exerce, os fabricantes de fórmula, né, através do marketing não ético das fórmulas infantis, né, a pressão é muito grande, então, né, temos que resistir. Então, divulguem essa foto, que ela é muito impactante. Então, eu gostaria, então, de deixar as mensagens dessa minha fala, tá? 3 mensagens. Primeiro, a amamentação é uma fonte de nutrição e sustento saudável, viável, não poluente e não predatória de recursos naturais. A amamentação produz lixo zero, gases de efeito estufa zero e pegada hídrica zero. E como recurso alimentar natural renovável, o leite materno contribui para o sistema alimentar sustentável e para a saúde do planeta como um todo, não só no sistema alimentar, mas como a saúde, como a gente viu, né, da nossa atmosfera, das nossas florestas. E, por fim, né, eu queria fechar essa minha apresentação com uma foto bonita de amamentação, e eu me deparei com essa foto aqui, né? Aí, na mesma hora eu disse, vai ser essa. Por quê? Porque aqui nós temos, né, provavelmente uma bisavó, de tão, aparentemente, né, bem velhinha, e eu me lembrei, né, do momento em que nós estamos vivenciando da Covid-19, em que esta população idosa está muito, muito vulnerável, né? Elas são muito importantes no processo da amamentação, né? Com a sua sabedoria, com a sua experiência. Então, eu trouxe essa foto, em primeiro lugar, falar da importância, né, dessas pessoas na amamentação e também, para mais uma vez, reforçar, vamos proteger os nossos idosos. Tá? E terminar com essa frase que ela está lá naquele folder que eu falei para vocês, que a amamentação pode parecer apenas um soldado improvável na guerra contra as mudanças climáticas, mas pode contribuir para alterar o placar. E quando nós falamos em mudanças climáticas, nós estamos falando aqui também de sistema alimentar sustentável. Se cada um fizer a sua parte, né, nós
sem dúvida nenhuma, né, nós vamos estar um conjunto, vamos alterar muito esse placar. Então, né, agradeço né, esse espaço e fico então à disposição para a gente conversar.